Oi, pessoal. Estamos aqui para começar mais um bimestre com vocês. E esse bimestre nós vamos tratar sobre o desporto de voleibol. Vamos falar sobre a sua história e a sua quadra primeiramente. Então vamos lá. O voleibol é um esporte originário dos Estados Unidos, mais precisamente da cidade de Massachusetts. A modalidade tem origem no ano de 1895, onde foi criada por William George Morgan. Ele nasceu em 1870, faleceu em 1942. Que naquele período trabalhava como professor de educação física na Associação Cristã de Moços, ACM. Com a criação da modalidade, o intuito do professor era estabelecer uma competição onde não houvesse tanto contato físico como aqueles que eram praticados, até então. Então, quer dizer, ele, através da criação, desse esporte, queria evitar que houvesse tantos contatos físicos. Então estabeleceu as regras do voleibol. Até então não tinha esse nome, ele recebia o nome de minonete. Depois é que ele foi chamado de voleibol. Então ali diz assim, assim que foi criado, o esporte recebeu o nome de minonete. Logo depois foi chamado de voleibol. Apesar de ter sido criado nos Estados Unidos, somente a partir do momento em que foi levado para o Canadá, mais ou menos 5 anos depois, é que ele alcançou proporções mundiais. Então, quer dizer, ele foi criado lá com William, nos Estados Unidos, mas o desenvolvimento maior do esporte se deu no Canadá. Aí ele ficou conhecido mundialmente como um esporte onde não há tanto contato físico. Nós vemos aí a quadra. A quadra ela tem 18 metros de comprimento por 9 metros de largura. Esses 18 metros são divididos no meio, então cada lado fica com 9 metros, sendo que esses 9 metros também são divididos em zona de ataque e zona de defesa. A zona de ataque fica a 3 metros de distância da linha central, que é onde nós colocamos a rede. Então, nessa linha central fica fixada a rede de voleibol, que varia de tamanho de acordo com o gênero. Quando é um jogo de voleibol masculino, a rede mede 2 metros e 43 centímetros. Quando é uma rede feminina, mede-se 2 metros e 24 centímetros. Então, a rede fica nessa linha central, que divide a quadra em duas partes de 9 metros. Esses 9 metros são divididos em duas zonas. A primeira é a zona de ataque, que fica distante da linha central 3 metros. Aí eles fazem aquela linhazinha que vocês estão vendo aí no desenho, bem onde está escrito assim, linha de ataque. Essa é a linha de 3 metros, que divide a zona de ataque e atrás dela fica a zona de defesa. Depois dessa linha de ataque, a medida de 6 metros
Então, a zona de defesa mede 6 metros. Passando, vamos à quadra onde são disputadas as partidas de voleibol. Mede 18 metros de comprimento por 9 metros de largura, como eu já disse a vocês. Ao meio, ela é dividida por uma rede, que demarca, além do centro da quadra, o campo de cada uma das equipes. Então, se ela divide a quadra no meio, a metade da quadra é para uma equipe, a outra metade para outra equipe. A altura da rede é variável, de acordo com a modalidade, se é masculina ou feminina. Para homens, ela fica posicionada a 2,43 metros de altura. Para as mulheres, a altura de 2,24 metros. Em toda a borda, em toda a parte superior da rede, há uma faixa de lona branca. Essa faixa mede 7 centímetros de largura. É uma espécie de acabamento que se faz, e onde se coloca essa lona para que não haja nenhuma ruptura, e a bola possa correr normalmente se ali ela bater durante alguma fase do jogo. O piso pode ser de madeira ou algum material sintético. Aqui, o importante é que ela seja bem lisa. O piso tem que ser bem liso, tá, gente? Além disso, as linhas que demarcam a quadra devem ser bastante visíveis. Por isso, geralmente elas são feitas de cores chamativas. Na quadra são feitas algumas divisões, sendo as principais a zona de ataque, a zona de defesa e a área, a linha central ali, que é a área da rede. Nós vamos ver em algumas quadras que nós temos linhas fora dela, tracejadas, que são ali marcações usadas para orientar a marcação do árbitro. E assim, gente, terminamos essa aula falando para vocês sobre um pouquinho da história do voleibol, e também da quadra. Obrigado pela aula, até a próxima. Beijão, se cuidem, fiquem em casa, continuem fazendo a higienização de vocês. Beijão, saudade enorme de vocês, tá?